Ei, turma, bom dia, tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo na perfeita ordem. Pessoal, então, já chegamos ao fim de um PET e das atividades complementares. Então, o que eu vou fazer aqui com vocês? Eu vou fazer a correção das atividades complementares e da avaliação bimestral. Eu sei que vocês já não estão com elas em mão, por isso que eu cheguei em mãos, né? Por isso que eu cheguei a mandar mensagem no grupo pedindo para que vocês deixem ela disponível as respostas no caderno para quando fosse a correção, para vocês poderem acompanhar. Qualquer dúvida à medida que for ter, vocês param o vídeo e me questionam aí no grupo do WhatsApp, que eu vou estar disponível para estar auxiliando vocês. Não deixem acumular a dúvida de vocês, tá bom? Então, começando então aqui pela correção das 10 primeiras questões da atividade complementar. A questão é a seguinte: às vezes, andando pela rua, notamos que nossa sombra nos persegue. Mas por que às vezes a sombra aparece e outras vezes não? Quando a luz, em sua trajetória, encontra um corpo opaco, vou destacar esse aqui, ó. Neste caso, nosso próprio corpo, atrás dele aparece uma zona obscura, que chamamos de sombra. No verão, buscamos a sombra das árvores ou dos abrigos para nos protegermos da luz e do calor solar. Quando ao redor da sombra há um pouco de luz, chamamos essa sombra de penumbra. Ok. Aí vem assim, olha, após a leitura do fragmento acima, diferencie sombra de penumbra. Aí eu coloquei uma observação para vocês. Para quê, gente? Vocês não copiarem respostas, às vezes, de um livro, da internet, o que seja, para vocês lerem o conteúdo, entenderem, para vocês poderem redigir com as palavras de vocês. Até mesmo porque foi um conteúdo que na primeira aula de física a gente chegou a ver aqui no grupo do WhatsApp. Então, quem tem acompanhado as aulas desde o início, é um conteúdo que foi debatido. Seguinte, vamos pensar, ó, gente, olha, primeiro, só para a gente poder entender aqui, vamos imaginar que aqui a gente tem essa bolinha laranja aqui, ela é um corpo de luz, tá? É um feixe de luz, uma lâmpada, vamos pensar assim. E aqui temos uma parede, tá? E essa parede, ela é opaca. O que seria opaca? Que não passa luz nela. Por quê? Porque ela é como se fosse algo que não te dá uma permissão de passagem de luz. É um corpo que às vezes não é um corpo, por exemplo, transparente, que faz o quê? Que a luz consiga penetrar ali, né, sobre aquele objeto. E aqui, gente, deixa eu pegar uma outra cor. Aqui você vai ter um outro objeto. Vamos pensar aqui, eu vou pôr aqui só um triângulozinho, só para vocês entenderem que vocês vão ter um outro objeto, beleza? Essa luz vai o quê? Essa luz vai refletir, certo? No objeto, vai bater no objeto. Então ela vai ter um campo de visão, certo? Aonde que ele vai refletir aqui, ó, o objeto, ok? Concordem comigo que nessa partezinha aqui, olha, a gente não terá luz, porque vai ser a sombra, uma parte mais escura do objeto. Então, se é sombra, é a parte que o quê? Não recebe luz diretamente da fonte. A fonte seria aqui. Em contrapartida, a gente vai ter essa partezinha aqui, ó. Essa partezinha aqui, ela vai ser uma partezinha que vai estar o quê? Um pouco mais clara. Então, se aqui tivesse bem preto, aqui estaria um cinza, por exemplo. Por que seria isso? É a parte onde recebe alguns feixes de luz, tá bom? Então, é onde que recebe o quê? A parte de forma direta, né? A luz da fonte. Então, onde não recebe a luz diretamente da fonte, que é a parte escura, nós chamamos de sombra. E a parte onde recebe luz, nem que seja de uma forma parcial, né? Que recebe alguns feixes de luz, nós chamamos então de penumbra. Então essa que é a diferença entre sombra e penumbra, beleza? Pessoal,
Lembrando, se tiver alguma dúvida, pode chegar e me questionar, tá? Pode me questionar que eu retiro a dúvida de vocês. O importante é vocês não deixarem a dúvida acumular. Questão de número 2. Se a luz chega a um corpo, podem ocorrer três fenômenos. Que ela se reflita nele, quer dizer, bate nele e retorna, que a absorva, portanto, entra no corpo, ou então que o atravesse. Ótimo. Alguns objetos não são luminosos e podem ser, mesmo assim, serem vistos sem nenhum tipo de empecilho. Logo, como eles podem ser vistos? Vamos pensar na Lua. A Lua tem luz própria? Não, a Lua não tem luz própria. Porém, a luz do Sol radia sobre ela e por isso que permite que a gente consiga vê-la. Tá bom? Então, alguns objetos que não são luminosos, como que a gente pode acabar vendo eles? A primeira coisa que a gente tem que ter noção é que os olhos da gente vai receber a luz que é refletida nesses objetos. Então é a primeira ideia que nós temos que ter. E outra questão também, gente, que podemos enxergar um objeto pelo fato da luz poder chegar até ele. Então vocês vão pensar assim, aqui tem um objeto. Vamos pensar aqui eu tenho um objeto e vai chegar feixes de luz nele, certo? E esses feixes de luz que vai chegar, vai começar a iluminá-lo. E posteriormente, vai o quê? Refletir a imagem até aonde? Nos nossos olhos. Então, por isso que nós vamos conseguir ver. A luz que bate no objeto reflete para a gente a imagem dele. Por isso que nós temos capacidade de ver objetos que não são o quê? Luminosos, né? Então, é isso que permite para nós. Beleza? Questão de número 3 aqui. É uma questão que foi de uma prova da UFMG do ano de 2006. Eu peguei e fiz uma adaptação nela, porque ela era uma questão fechada. Rafael e Joana observam que, após atravessar um aquário cheio de água, um feixe de luz do sol se decompõe em várias cores, que são vistas no anteparo que intercepta o feixe. É como se, por exemplo, aqui eles têm um aquário, certo? Aí tem um aquáriozinho aqui. E vai vir um feixe de luz aqui. Quando esse feixe de luz atravessa, ele vai se diferenciar o quê? Em diversas cores aqui, do outro lado. Por que ele consegue atravessar? Porque ele não é um meio que opaco, né? Então, como que ele não é um corpo opaco, ele permite o quê? Atravessar o feixe de luz. Aí vem assim, olha, tentando explicar esse fenômeno, cada um deles faz uma afirmativa. Rafael, isso acontece porque, ao atravessar o aquário, a frequência da luz é refletida. É alterada. E Joana diz, isso acontece porque, na água, a velocidade da luz depende da frequência. Uma das afirmações acima se encontra incorreta. Identifique qual seja e corrija. Voltando aqui então na do Rafael. A afirmação do Rafael foi: isso acontece porque, ao atravessar o aquário, a frequência da luz é alterada. Essa informação, gente, do Rafael, ela está incorreta. Por que ela está incorreta? Porque a frequência da luz, ela jamais irá se alterar na água. Então aqui, ó, onde que está aqui alterada, está errado, porque ela é inalterada, inalterável, ela não vai se mudar. A única coisa que pode mudar, gente, no caso aí, em relação à água, né? Não seria nem a questão da frequência, mas sim a velocidade e o comprimento da onda da luz. Então, isso que poderia sofrer alteração, tá? Porque a frequência, ela determina a cor que o objeto tem. Então, dessa forma, caso ela não se alterasse, os objetos mudariam de cor assim que eles ficassem embaixo d'água. Então a gente não iria conseguir ver o objeto na real cor que ele seria, tá? Então, de qualquer forma, a gente sabe que isso não acontece. E outra questão, a da Joana, isso acontece porque na água a velocidade da luz depende da frequência? Sim, porque a frequência ela não vai estar sendo alterada, mas o que vai estar sendo alterada seria o quê? A velocidade e o comprimento da onda. Beleza, pessoal?
Ok, então. Então, deixa eu só apagar aqui, né? Então, resposta aqui, verdadeira da Joana, do Rafael é falso, porque a frequência da luz não se altera, beleza? Questão de número 4. A partir do século XVIII, perdão, iniciando com o pensador Robert, os estudos em óptica avançaram sistemática e positivamente, dando origem às explicações científicas a respeito das produções de fenômenos e imagens, como é o caso dos estudos sobre o arco-íris e as lentes. Ok. Sobre o fenômeno de formação do arco-íris, considere as seguintes as afirmativas a seguir. O arco-íris primário é causada por uma refração e uma reflexão dos raios de sol nas gotas de chuva. Isso aí está verdadeiro ou falso? Falso. Por que ela está falso? Porque esse fenômeno, gente, em relação ao arco-íris, ele vai acontecer o quê? Várias vezes até que que o processo do até que o arco-íris seja formado. Então, o arco-íris formado por uma refração e uma reflexão, não, são diversas refrações e diversas reflexões que vão estar ocorrendo até que o arco-íris seja o quê? Formado, que a gente possa conseguir vê-lo, né? Então é isso aí que está falso. A número 2 é: o arco-íris aparece quando os raios de luz branca incidem em gotículas de água presentes no ar e podem ocorrer naturalmente ou ser produzido artificialmente. Verdadeiro, no entanto, por isso aí que a gente lembra que, né, a luz branca, por exemplo, ela tem o quê? Todas as cores, né? Então ela batendo na água, ela vai refletir as diversas cores ali. 3. O arco-íris é decorrente do processo de difração da luz branca nas gotas de chuva. Verdadeiro ou falso? Falso, né? Porque a gente viu que um dos processos que geram o arco-íris não é difração, mas sim a refração e a reflexão, tá bom? 2. A dispersão dos raios de luz branca é responsável pelo espectro de luzes coloridas que aparece, por exemplo, pela passagem dessa luz por gotículas de água por meio prisma e crista trigonal. Verdadeiro! Por que ele é verdadeiro? Por causa aqui, gente, que no caso, quando reflete na água a luz branca, a água ela vai acabar absorvendo e refletindo para a gente ali todas as cores que estão presentes aonde? Na luz branca, por isso formando o arco-íris. Então, verdadeiro, a gente tem a número 2 e a número 4. Ficamos então com letra B de bola. Beleza? Pessoal, lembrando, à medida que vocês tiverem dúvida, vocês podem me chamar aqui no grupo do WhatsApp e tirar dúvida comigo. Ah, Guilherme, eu quero tirar no final da aula. Beleza. No final, depois que eu assistir o vídeo. Tudo bem, não tem problema nenhum. Mas só que então você anote sua dúvida para você não esquecer, tá? O que eu peço a vocês, gente, não deixe essa dúvida acumular, tá? Porque se deixar acumular é pior. Que semana que vem, na próxima aula, a gente já entra em conteúdo novo. O PET 2 já está disponível aí. Então a gente já entra nessa parte aí que vai ter a parte de magnetismo, se eu não estou enganado. Número 5. Na figura está representada a configuração de uma onda mecânica que se propaga com velocidade de 20 metros por segundo. Ótimo, bacaninha. Aí a questão fala assim, olha, a frequência da onda em Hertz vale. Primeira coisa, gente, vamos imaginar o quê? Esse espaço aqui, olha, daqui até aqui, isso aqui, ó, vale 20 centímetros. Então, a metade da onda, certo? Concorda comigo que isso aqui é uma metade da onda? Então, quantos espaços que a gente tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? 8. Isso aqui vai... E que equivale a quantos? Quantos... Nossa, peraí que fugiu a palavra aqui. Quantos comprimentos que nós teremos? 1, 2, 3, 4. Beleza? Então a gente pode falar o quê? Que ao invés de ter o nosso lambda, né? Que seria o nosso comprimentozinho aí, ao invés dele ter só 20 centímetros, o
que nós vamos considerar o quê? Todo o processo aqui, olha, a gente vai fazer 20 vezes 4. Então, nosso lambda aqui é 20 vezes 4. Guilherme, por que eu estou fazendo isso? Daqui a pouco vocês vão entender. 80 centímetros, beleza? Deixa eu só ver aqui no vídeo se a cor ajuda. Ajuda. 80 centímetros, gente, nós vamos ter que transformar para metros, porque a velocidade está em metros. Então, anda uma casa à frente. Então, fica 0,8 metros, porque eu ando uma casa para lá, né? Então, ok. O que eu quero achar? Frequência. O que seria a nossa frequência aqui, gente? A nossa frequência é a nossa velocidade dividida pelo nosso comprimento. Como que a gente teve ali 4 oscilações, né? Aqui na coisa, aí vai ser a velocidade que é 20 dividido por quem? 0,8, certo? Quando você divide 20 por 0,8, você acha 25. 25 o quê? Hertz. Beleza? Então, letra D de dado. Recapitulando, eu peguei aqui as 4 oscilações, cada oscilação era 20 centímetros, multipliquei por 4, deu 80. Frequência e velocidade dividido pelo comprimento, 20 dividido por 0,8 me dá 25. Queria em hertz, eu achei 25 aí, hertz, a frequência aí da onda, beleza? Então, ó, deixa eu só apagar aqui. Ah, Guilherme, tá rápido. Mas, gente, é um vídeo. Qualquer coisa vocês podem pausar aí e copiar o exercício, tá bom? Analise cada afirmativa abaixo e julgue os itens utilizando V para assertiva verdadeira e F para falsa. Observação. A cada assertiva que julgar como falsa, justifique-a. Opa, bacana. O fenômeno de reflexão ocorre sempre que uma onda muda o seu meio de propagação. Opa, se a onda muda o meio de propagação, não vai ser reflexão, gente. Vai ser refração. Então aqui está errado, ó, porque é... Vou tentar fazer uma letra melhorzinha, né? É o quê? Refração. Letra B. A refração ocorre sempre que uma onda atinge uma superfície e volta a se propagar no meio de origem. Falso, pessoal. Não é refração. O que volta a se propagar no meio de origem é a reflexão. Então aqui dá falso por conta disso. Letra C. A difração é o fenômeno que ocorre a partir da capacidade de uma onda tende se desviar, contornar o obstáculo. Correto. Se você tem aqui, ó, um objeto, a sua onda vem, ó, e ela desvia ele, ela não bate nele, ela consegue desviar a partir da refração. E a terceira, na refração de ondas na água, na refração de ondas na água, as ondas que passam de uma região de maior profundidade para uma região de menor profundidade têm seu comprimento aumentado? Não, diminuído. Então aqui está falso por conta disso. Sabe por quê, gente? Ó, porque quando você tem a mudança de profundidade, isso aí vai caracterizar que o processo que a gente vai ter de refração de ondas na água, no caso, o processo de refração de ondas na água. Então, a partir disso, quando você tem as regiões de maior profundidade, a velocidade das ondas será maior. Por que isso? Porque nessas regiões, o comprimento, vocês lembram sempre do comprimento de quem? Da onda, também tende a ser maior. Então, na passagem de uma região mais profunda para uma região, vamos pensar assim, menos profunda, algo raso, a velocidade da onda ela tende a diminuir. Logo, com isso, o comprimento da onda também vai o quê? Ser proporcional. Então, ele também tende a diminuir. Beleza? Número 7. Deixa eu só apagar aqui. Número 7. A imagem a seguir ilustra Cebolinha e a Mônica
separados por um muro. Apesar dessa separação, o Cebolinha consegue ouvir a voz da Mônica chorando e chamando por ele. O fenômeno acústico que permite que isso seja possível é denominado. Aqui temos um muro, é um corpo aqui opaco, né? Aqui a Cebolinha chorando, né? Cebolinha. E aqui é a voz da... Ele fala, é a voz da Mônica. Aí quer saber o quê? Qual que é o processo presente aqui? Você tem um processo que é o quê? É a passagem da onda, né? Do sonoro ali, ela contornando o obstáculo, certo? Por quê? Ela vai passar por cima do muro ali, a tonalidade de voz dela. Então ele vai conseguir ouvi-la por conta disso. Então concorda comigo que a onda aí, no caso a onda sonora, ela desviou o obstáculo? Se desvia o obstáculo, nós temos um processo de quê? Difração. Belezinha? Então o processo que nós temos aí, difração. Ok? Letra B de bola. Número 8, pessoal. A amplitude é a profundidade de uma onda que determina sua altura. Assim, o gráfico abaixo representa uma onda onde se propaga com velocidade igual a 300 metros por segundo. Pensa aqui comigo o seguinte. Isso aqui, ó, vale 1,6. O que é a altura daqui para cá ou daqui para cá é a mesma. Então, elas têm a mesma medida. Então, isso a gente chama de amplitude. Então, eu posso falar que minha amplitude é igual a quem? Vamos só pensar aqui. 1,6 dividido por quanto? Por 2. Então, minha amplitude é igual a 0,8. Então, isso vale 0,8 e isso aqui embaixo 0,8. Então, eu achei minha amplitude. Ok? Ok. Agora eu quero saber o seguinte... determine a amplitude e o comprimento da onda conforme seus conhecimentos adquiridos. Amplitude já achamos. E o comprimento da onda... Opa! Vamos pensar aqui o seguinte, gente. A nossa onda aqui, ela teve quantas variações? Ó, 1, 2 e tem terá a terceira. Então, eu posso falar que a minha onda tem 3 variações que, multiplicado pelo seu comprimento, tá? Dividido por quem? Por 2, porque são os dois lados, vai ser igual a essa distância total, 2,25. Ok? Então, eu posso falar aqui, posso passar para cá multiplicando... 3 lambdas é igual a 2,25 vezes 2. 3 lambdas é igual a 4,5. Passo 3 dividindo. Lambda é 4,5 dividido por 3. Lambda é igual a 1,5. 1,5 o quê? Centímetros. Então, o comprimento da onda é de o quê? 1,5 centímetro. Beleza, pessoal? Número 9. Esse número 9, gente, é show de bola. Também tá na prova, né? Parecida com ela, vocês viram também no PET. Então, ó, fantástico isso aqui. Vamos lá. Só lembrando, gente, como que agora nós vamos ter... que vocês ficaram um pouquinho no prejuízo, né? Porque vocês pegaram a aula comigo já quase um mês depois que vocês já tinham iniciado as aulas letivas. Então agora a gente vai conseguir pegar a risca. Então cada semana nós vamos pegar uma semana do PET e trabalhar ela ali, aquele conteúdo. Para ficar prático e objetivo para vocês, tá? Número 9 fala assim, olha. 2 termômetros, um com a escala Celsius e outro com a escala Kelvin, foram colocados no mesmo fluido. Sabendo que a temperatura registrada na escala Celsius era de 40 graus, qual a temperatura marcada no termômetro em Kelvin? Primeira coisa que eu tenho que ter em mente, qual é a fórmula que eu utilizo para transformar para Kelvin? Para transformar para Kelvin, a minha temperatura vai ser o quê?
o meu grau Celsius mais 273. Então aqui era nada mais, nada menos que o quê? Qual que é o grau Celsius? 40 mais 273, TK igual a 313 kelvins. Letra D, gente. Simplesmente só jogar na fórmula. Beleza? E aqui, ó, para finalizar o estudo das atividades complementares, o diagrama abaixo mostra como varia o volume e a densidade de uma massa de água em função da temperatura. Ou seja, olha só, ela começou a cair, depois ela subiu. E pergunta assim para a gente. Observe que ao se aquecer de 0 graus, ou seja, que é a temperatura zero, né? De 0 a 4 graus a temperatura aqui, e aqui é o nosso volume, a densidade da água aumenta, ou seja, ela tende a aumentar. Por que essa variação na densidade? Primeira coisa, gente, é simples, é prático e objetivo. Porque haverá o quê? Aumento do volume. E esse aumento do volume, ele se dá devido ao quê? A dilatação. Ou seja, se você entra como fala ali, com temperatura, né? Você aumenta a temperatura, as moléculas tendem o quê? Ali a se movimentar. Elas tendem a se movimentar, elas tendem a dilatar. Tendo a se dilatar, tende a o quê? Aumentar o quê? O volume ali, no caso. Por isso que vai haver uma variação na dilatação, beleza? Tranquilo então, pessoal? Ó, lembrando aqui, essa aqui foi a correção da lista de atividades complementares. Vocês tendo dúvida, pessoal, na lista aqui, questiona para mim, não deixa acumular dúvida de vocês não, tá bom? Agora eu vou corrigir com vocês a avaliação. Só um segundinho. Então, pessoal, pegando aqui com vocês a avaliação para corrigir, são 10 questões também, nós temos aqui o seguinte processo. A reflexão da luz é a sua mudança de direção ao se chocar com um corpo. Graças a ela, podemos ver os objetos que não têm luz própria. A Lua, por exemplo, não possui luz, mas nós a vemos porque a luz do Sol reflete nela. Então, vem aqui. O raio de luz que vem pelo ar, ao atravessar a água, muda de direção e de velocidade. Então, já deu uma dica para a gente. Assim, desenhe abaixo a direção que o raio de luz terá ao atravessar um aquário. Primeira coisa, considere que o raio de luz venha no sentido de cima. Então, vocês vão considerar o raio de luz vindo daqui, ó, de cima. Se ele vai vir de cima, ele vai vir perpendicular. Então, ele vai vir dessa forma. Só que... Opa! Ele vem dessa forma aqui. Só que quando ele entra, atravessa o aquário, o que vai acontecer? Muda a direção e a velocidade. Então ele, por exemplo, pode vir para cá. Ou ele pode descer aqui e mudar para lá. Ele jamais vai continuar o quê? Em linha reta, de forma perpendicular. Então assim ele já vai estar errado. E se alguém representou assim, bateu e refletiu, também está errado, tá? Porque falou claramente que o raio de luz aqui, ele o quê? Atravessa, né? Então ele passa o processo de atravessar o aquário. Quem fez uma dessas duas representações ganhou 2 pontos. Então essa questão valia 2 pontos, tá? Número 2 aqui, gente. Transformando a temperatura Kelvin, a temperatura de 25 graus para a escala Fahrenheit, e em seguida convertendo-a para a escala Kelvin, quais as temperaturas serão registradas nas respectivas escalas? Primeira coisa, nós já sabemos a primeira temperatura. Quanto que vale a primeira temperatura? 25 graus.
Então, em Celsius é 25 graus. Ótimo. Agora, vamos transformar ela para quê? Para temperatura Fahrenheit, porque aqui é o mantendo a ordem aqui. Lembra que a gente viu isso numa aula? Que para transformar ela para essa temperatura, o que é que nós temos que fazer? É a temperatura em graus Celsius, dividido por quanto, pessoal? Dividido por 5, beleza? Que é igual ao quê? A temperatura Fahrenheit menos 32, dividido por 9. Só que isso aqui eu quero descobrir. Eu tenho a temperatura aqui em Celsius? Tenho 25, dividido por 5 é igual a F menos 32 sobre 9. Aqui seria a mesma coisa que eu falar o quê, gente? 5 dividido por 25 por 5 é igual a 5 sobre F menos 32 sobre 9. Posso passar esse 9 para lá, multiplicando. 9 vezes 5, 45, é igual a F menos 32. Inverto os campos, né? Então, F é igual a 32 mais 45. Porque eu mudei de posição, mudo os sinais. Então, a temperatura Fahrenheit é o quê? 77 graus Fahrenheit, beleza? 77, melhor dizendo. E para eu passar para Kelvin, Kelvin era mais fácil, né? Que a gente viu que temperatura Kelvin é a graus Celsius mais 273, né? No caso. Então a gente vai ter o quê? A temperatura Kelvin é igual a 25 mais 273. Temperatura Kelvin é igual a 298 graus Kelvins. Então a gente tem 25, 77, 298. Letra C. Quem fez essa questão, vai ganhar 4 pontos, tá? Então, como que seria a distribuição, pessoal? A pessoa fez tudo, vai ganhar os 4 pontos. E dependendo do que ela acertar, eu ainda considero alguma coisa, tá? Não vou considerar só se chegou essa resposta aqui, não. Outra questão que eu vou observar se tem cálculo. Se não tiver o cálculo, mas chegou a resposta, dessa vez eu vou considerar, tá? Mas, só que eu vou considerar o quê? Metade, porque faltou o cálculo, que é uma questão que exige cálculo, tá? Então eu só vou considerar, metade não, só vou considerar melhor dizendo, só o ponto que vai equivaler isso aqui, a resposta aí marcada, a letra C. Eu ainda não sei como que tá as provas, porque eu ainda não peguei ela, né? Porque elas foram recolhidas essa semana. Então assim que eu tiver acesso a elas, eu vou corrigir e vocês vão ter o retorno das notas, tá? Então, então eu não sei como que vai ser, se todo mundo vai ter feito as contas, como que vai ser. Eu vou ver direitinho na hora que eu estiver corrigindo o que dá para ser considerado para poder ajudar também, né, gente? Número 3. Um tanque cheio de gasolina de um automóvel, quando exposto ao sol por algum tempo, derrama uma certa quantidade de combustível. Desse fato, a gente pode concluir, conclui-se que a quantidade de gasolina, gente, que ela derramada, ela tende o quê? Representa sua dilatação aparente. Então aí a gente tem como resposta letra C de casa. Quem acertou essa questão, então aqui é a letra C, tá? Vai ganhar 2 pontos, beleza? Então essa questão valia 2 pontos. É porque vocês têm 10 questões, mas não é que cada uma vale 2,5 não. Por quê? Eu dividi, porque tem questões que exigem mais, então por conta disso. Número 4. Uma determinada fonte gera 3.600 ondas por minuto com um comprimento igual a 10 metros. Ótimo. Aí tá assim, determine a velocidade de propagação dessas ondas. A velocidade é o quê? É o comprimento vezes a frequência. Então a velocidade é 10
vezes a frequência. Quem que é a frequência, gente? A frequência é 3.600, ok? Dividido por 60 segundos, porque é o equivalente a cada minuto. Eu corto, beleza? Então vamos lá. Velocidade é 10 vezes 360 dividido por 6, 60. Velocidade é 10 vezes 6, ó, 10 vezes 6, não, 10 vezes 60, 10 vezes 60, 600. 600 o quê? Metros por segundo. Então, letra C de casa aqui pra gente. Ok? Quem fez essa questão aí, ó, ganha 3 pontos. Tá bom? Pessoal, eu quero lembrar vocês o seguinte. Física, a gente vai passar a ver muita teoria e muito cálculo. Então, assim, não tem como vocês fazerem o cálculo sem resolver, ou sem usar fórmula, ou sem você deduzi-lo, pelo menos. Só simplesmente ir lá e marcar a resposta, não tem como aceitar sem o cálculo, né? Sem o cálculo ou sem a linha de raciocínio que foi adotada, tá bom? Outra questão aqui, a dispersão da luz branca é caracterizada pela sua separação em várias cores quando ela passa de um meio para o outro com densidade diferente. Aí tá assim, justifique a afirmativa acima dando exemplos deste fenômeno. Gente, o que nós temos que ter em mente aqui? Que quando a luz branca incide sobre uma superfície, que separa, no caso, dois meios, surge um leque de cores, ou seja, um monte de cor vai ser refletida, correto? Esse fenômeno ele vai ser denominado dispersão da luz. E ele vai acontecer, pessoal, em razão da diferença de incidência de refração. O que isso quer dizer? Seria também, pode ser considerado como se fosse a diferença de velocidade de propagação do feixe de luz. Aí vai te pedir o quê? Explique com exemplos também. Como que eu posso dar exemplos de o quê? É o arco-íris, a lente fotográfica, um prisma. O que é o prisma? Aqueles objetozinhos tipo forma de cristal que a gente vai lá dar uma olhadinha nele e a gente vê um monte de cor. Seria isso. Então, você explicou mais ou menos o que é dispersão de luz e deu algum exemplo, vocês ganham 2 pontos. Essa questão valia 2 pontos, tá bom? Essa é de número 5. Questão de número 6. Por si mesmos, os objetos não têm cores, mas sim a luz que chega até eles. Portanto, suas cores procedem da cor da luz que refletem. Diante disso, explica o porquê de um tomate, após maduro, apresentar cor vermelha. Gente, falar comigo assim. Ah, porque eles apresentam pigmentos. Ok. Falar que eles possuem pigmentos vai ficar uma justificativa mais da área da biologia. Eu quero que vocês aprofundassem um pouco. Então, o que acontece, gente? Quando a gente tem a luz do sol e ela reflete sobre quem? Sobre o tomate, todas as suas 7 cores o atinge. Por quê? A luz do sol reflete de cor branca, né? E a cor branca tem todas as 7 cores, né? Guilherme, vamos lembrar lá quais são as 7 cores. Você tem lá o verde, o vermelho, o laranja, o violeta, né? Então seriam como se fossem aquelas cores do arco-íris. Só que, gente, acontece o seguinte, aí que entra a questão do pigmento, tá? Por isso que tem que ser um pouquinho mais evidente. Por quê? Quando tem a luz branca que reflete sobre o tomate, ele vai refletir todas as 7 cores. Só que, ao refletir no tomate, o tomate ele possui um pigmento que a gente chama ele de licopeno. O que seria esse licopeno? Ele vai ser um pigmento que ele vai ser capaz de absorver todas as cores. Porém, a única cor que ele não absorve, gente, é a cor vermelha. Então, a cor vermelha, ele tende o quê? A refletir. Então, por isso, quando ele está maduro, o tomate, a gente enxerga ele vermelho, porque o pigmento que a gente tem nele, que chama licopeno,
ele não absorve a cor vermelha que vem da luz. Então ele acaba refletindo. Então por isso que a gente consegue ver, tá bom? Então essa aí quem acertou, quem justificou, vai ganhar 2 pontos. Número 7. As lentes das lupas, dos microscópios e dos óculos são corpos transparentes que refratam a luz que chega a eles, e isto produz a formação de imagens maiores e menores que os objetos reais. Ok. Pensando nas lentes utilizadas em um óculos para o indivíduo míope, marque a alternativa. Estava lá assim, a alternativa que melhor corresponde, mas está errado. Era para ser a alternativa que não corresponde. Eu digitei errado para vocês. Lente convergente, responsável por juntar os feixes de luz. Correto, porque os feixes de luz aí eles vão concentrar em um único ponto ali da lente. Lente divergente, responsável por separar os feixes de luz. Correto. Lente divergente, por juntar, não separa. E lente convergente, responsável por juntar. Tá vendo que a letra A e a letra D ela se repetiu? Sim. Só que a única que não seria considerável aqui era a lente divergente, porque ela é responsável por juntar os feixes. E na verdade ela não junta, ela separa. E o míope, gente, eles podem utilizar tanto lente convergente quanto a lente divergente. Só que essa questão, como que eu coloquei o não aqui, né, esse caso aí, eu não coloquei o não, eu tinha colocado o melhor, e aí no caso ficaria bem, vocês ficariam relativos, que vocês poderiam marcar letra A, letra B ou letra D, teriam que marcar no caso, por exemplo, as três, ou então, por exemplo, A e B, ou então B e D. Então o que eu fiz? Anulei a questão. Eu anulei a questão que na modalidade não, a que vai caracterizar a correta seria a letra C, mas como que não tinha um não, eu anulei a questão, e nesse caso eu dou para vocês 2 pontos. Então vocês não podem reclamar que vocês não ganharam ponto de mim, tá? Eu acabei dando 2 pontos para todo mundo aí. Todo mundo que entregou a prova, né? Um termômetro digital localizado em uma praça da Inglaterra marca a temperatura de 10,4 graus Fahrenheit. Essa temperatura na escala Celsius seria qual? Corresponde a... Primeira coisa, vamos lembrar qual que é a fórmula. A fórmula Fahrenheit é temperatura Celsius dividido por 5, Fahrenheit menos 32 dividido por quem? Por 9. Beleza? Ótimo. A temperatura aqui é o quê? A temperatura Celsius eu tenho? Não. Mas ela é dividida por quem? Por 5. Que é igual a 10,4 menos 32 dividido por 9. A temperatura aqui, dividido por 5, 10,4 menos 32. Sinais diferentes, subtrai, dá o quê? 21,6. Porém, o 32 é maior e é negativo, fica menos, dividido por 9. Certo? Multiplica, pessoal, cruzado, TC vezes 9, 9TC. 5 vezes 21,6, 108, negativo, porque aqui é menos. Passo 9 dividindo, temperaturas em Celsius é 108, negativo, dividido por 9. Temperatura em Celsius é menos 12 graus Celsius. Letra D de dado. Essa questão, como que ela era um pouquinho assim, não é que ela exigia demais, não, mas aí quem fez ganhou 3 pontos, tá? Quem fez, gente, que acertou, apresentou os cálculos direitinho, tá? No caso, que vai ganhar os 3 pontos. Número 9. Em um determinado dia, a temperatura máxima de Belo Horizonte foi de 15 graus e a máxima de 27. A diferença entre essas temperaturas na escala Kelvin é, primeira coisa, qual que é a fórmula? Temperatura Kelvin é graus Celsius mais 273. A primeira temperatura foi quanto? 15 graus. Então, ó, na escala Kelvin é 15 mais 273. A escala Kelvin dá o quê? 288 kelvins, né? Graus kelvins. Quando é 27 graus, você vai ter o quê? A temperatura
Kelvin é igual o grau Celsius, que é 27, mais 273. Você achou a temperatura quanto? 300 graus Kelvin. Pede a diferença entre elas. 300 menos 288, 12 graus, o quê? Kelvin. Letra A de amor. E a número 10 pedia assim: é correto afirmar que o calor e a temperatura são sinônimos? Quando fala que é sinônimo, gente, quer dizer que é o quê? A mesma coisa, né? E é correto a gente afirmar que eles são a mesma coisa? Não. Primeira coisa que a gente tem que ter em mente, não. Por quê? Porque quando a gente fala temperatura, quando a gente fala assim, vou medir a temperatura de alguma coisa, né? A gente está calculando a média de energia das partículas individuais. Agora, quando eu falo calor já é a medida, gente, da quantidade total de energia que aquele determinado objeto, o que for, corpo, né, vamos pensar assim, possui. Então, por isso que a gente não pode falar que é a mesma coisa, beleza? Quem respondeu essa questão aí, ó? Quem respondeu a questão de número 9 era 3 pontos. E a questão de número 10 valia 2 pontos. Aí é o seguinte, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar aqui no WhatsApp, que eu estou aqui disponível para poder tirar a dúvida de vocês. A gente debate aqui com vocês e tudo mais. Caso não tenha tido dúvida, ótimo, bacana. Próxima semana a gente começa já a estudar os conteúdos do PET 2. Então, assim, não deixem de estudar sempre, tá? De revisar sempre o conteúdo que já foi passado, porque ele sempre faz falta. Em uma hora a gente vai precisar dele. Então, fiquem sempre atentos com isso, tá bom? Então, aguardo aqui vocês entrarem aqui comigo em contato no grupo, no WhatsApp, para questionar alguma dúvida que vocês tiverem, alguma das questões, seja da lista de exercícios, ou seja da prova de avaliação, tá? Então, eu fico no aguardo. Obrigado.